Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um encontro. Preparados? No nosso encontro de hoje, vocês vão precisar de muita concentração e animação, pois vamos falar sobre artigos definidos e artigos indefinidos. Vocês sabem o que é um artigo? O que são artigos? Como encontrar os artigos em um texto? Não se preocupem, é muito fácil e eu vou ajudar vocês. Para começar o nosso encontro, vamos ler o texto, um trecho do texto da A Rata do Rato que roeu a roupa do rei de Roma. Vamos ler novamente? Atenção aos sons de cada letra. A rata do rato que roeu a roupa do rei de Roma. É um reconto criado por Evelyn Heine. E a animação é do site Divertido. Convido vocês a assistirem o vídeo. Xiii. Nham, nham. Vocês gostaram da história? Espero que sim. Vamos então ler um pequeno trecho da história recontada. Gostaria que vocês observassem as palavras que estão em destaque, pois é sobre elas que nós vamos falar no nosso encontro de hoje. Qual que é o título mesmo da história? A Rata do Rato que roeu a roupa do rei de Roma. Que história é essa?
Bom, acho que vocês entenderam, né? Vamos ler então um trecho. O rato que roeu a roupa do rei de Roma está numa enrascada e tanto. Pode pegar uns 30 anos de cadeia, no mínimo. O coitado deu um azar danado, porque não sabia que estava roendo justamente a roupa de um rei raivoso. Ai, ai, ai. Pessoal, quais são as palavras que estão em destaque? Vamos observar? O, a, a e um. Observem que essas palavras vêm antes de quê? De substantivos, vejam. O rato, a roupa, o coitado, que é um adjetivo, um azar, a roupa, um rei. Certinho, e é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes, vamos retomar alguns conteúdos já estudados aqui no nosso canal. Só para lembrar, o que são substantivos? Vocês se lembram? Substantivos são palavras que dão nome às pessoas, animais, objetos, lugares e sentimentos, certo? Por exemplo, menina, Milena, macaco, Manaus. Substantivos próprios, substantivos comuns, substantivos simples, substantivos compostos. Se lembraram? Nós estudamos isso no nosso capítulo, no nosso encontro anterior. E o que são adjetivos? São palavras que indicam características do substantivo. Por exemplo, o castelo, bonito. Castelo, bonito. Bonito é um adjetivo do substantivo castelo. O castelo, antigo. Antigo também é um adjetivo. O castelo, azul. Azul é uma característica do castelo, ou seja, é um adjetivo. O que são artigos? São palavras que vêm antes do substantivo. Indicam o gênero. Por exemplo, se o substantivo é masculino ou feminino. Indicam o número. Se o substantivo está no singular ou no plural. Por exemplo, o menino gosta de brincar. Qual é o artigo? A palavra o. Perceberam que o está antes da palavra menino? Menino é um substantivo, certo? E o artigo é a palavrinha o, que vem antes do substantivo. Substantivo menino, artigo o. Outro exemplo, a menina gosta de brincar. Nós usamos o artigo a, que vem antes da palavra menina. Menina é um substantivo, certo? E agora, nós temos um outro exemplo de uma frase que está no plural. As meninas gostam de brincar. Quer dizer que, então, as também é um artigo? Sim, é um artigo que está no plural. Percebam só, os artigos, eles são classificados em artigos definidos. Isso, definido. Ou seja, o a, os e as. E classificamos também como artigos indefinidos. Definidos, indefinidos. O contrário, não é mesmo? Ou seja, um, uma, uns, umas. Artigos definidos. Agora vamos falar sobre a palavra o, a, os e as. São palavras que determinam o substantivo de uma forma bem precisa. Por exemplo,
O garoto foi jantar na casa dos pais. Eu estou falando que o garoto foi. Estou definindo. O garoto foi. Então, o garoto, a palavra o é um artigo definido. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Nós ganhamos a bicicleta. O a é um artigo que define. Eu ganhei a bicicleta. Não foi qualquer bicicleta, foi a bicicleta que eu tanto esperava. No plural, que nós tanto esperávamos. Quando nós falamos sobre artigos indefinidos, nós usamos os artigos umas, uns, umas. Corrigindo, uma no singular, uns, umas no plural. São termos que determinam substantivo de uma forma generalizada, imprecisa. Por exemplo, um dia iremos nos encontrar. Um dia, nada definido. Um dia iremos nos encontrar. Está decidido o dia? Não, um dia. Por isso é um artigo indefinido. Uma certa tarde, saímos para caminhar. Eu quis dizer que uma certa tarde, não me lembro qual era a tarde, por isso usei o artigo uma. Uma, uns e umas são artigos indefinidos. Agora, vamos fazer uma atividade para fixar se vocês entenderam o que é um artigo. Gostaria que vocês me ajudassem. Nós vamos completar, antes de alguns substantivos, quais são os artigos indefinidos que são adequados. Lembrando, artigos indefinidos, certo? Quais são eles? Uma, uns, umas. Como que eu falo? Uma sacola ou um sacola? Uma sacola, no feminino, né? Aqui, antes do substantivo caneta, qual é o artigo indefinido que nós vamos usar? Canetas, está no plural. Um caneta, uma caneta, umas canetas ou uns canetas? Umas, no plural. Umas canetas. Agora, temos o substantivo tigresa. Tigresa. Qual é o artigo indefinido que nós vamos usar? Um tigresa ou uma tigresa? E isto está no singular, é uma só. Oh, já contei a resposta. Uma tigresa. A palavra uma, pessoal, é o artigo e nós classificamos ele como artigo indefinido, certo? Agora observem a palavra agricultores. Está no plural. Qual é o artigo indefinido que nós usamos? Umas agricultores ou uns agricultores? Uns, U-N-S, uns agricultores. Lembrando que o artigo sempre vem antes do substantivo. Na letra E, nós temos aqui o substantivo laranjas. Laranjas. Está no plural, certo? Certo. Qual é o substantivo que nós vamos usar? Umas laranjas ou uns laranjas? O correto é umas laranjas. E na palavra balões? Balões é um substantivo? Sim, balões é um substantivo. Qual é o artigo que vamos usar antes do substantivo? Uns balões ou umas balões? Qual é o correto? Uns balões. Perceberam? É tão automático. Vocês sabiam que essas palavrinhas que vêm antes são chamadas de artigos? Isso mesmo, uns balões. E na palavra orações? Vou fazer umas orações
ou vou fazer uns orações? Porque está no plural, então é umas ou uns. Qual é o correto? Uns. Muito bem. Aqui nós usamos artigos indefinidos, que não define uma, uns, umas. Quais são os artigos definidos ou indefinidos presentes nas frases? Agora é com vocês, hein? Na letra A, vamos ler? Uma menina lavou a bicicleta. Aqui nós temos o substantivo menina. O que vem antes? Ah, um artigo, muito bem. Então, uma é um artigo definido ou indefinido? Indefinido, parabéns. Nós temos outro substantivo, que é a palavra bicicleta. O que vem antes do substantivo? Um artigo. A palavra a é um artigo que define ou que indefine? Ah, está definindo. É a bicicleta. Então, a é um artigo definido, certo? Na letra B, temos outra frase. Vamos fazer a leitura? O cachorro é um animal mamífero, certo? Certo. Cachorro é um substantivo? Sim. O que vem antes do substantivo? Ah, professora, aqui nós temos a palavra o. O cachorro. A palavra o é um artigo definido ou indefinido? Definido, muito bem. O cachorro é outro artigo, um animal. A palavrinha é um artigo definido ou indefinido? Indefinido, né? Ele é um animal, ele não é o animal. Perceberam a diferença? Agora vamos ler a frase da letra C. As mulheres viram os carros. Quem que viu os carros mesmo? Umas mulheres ou foram as mulheres? As mulheres, no plural. Aqui, antes do substantivo mulheres, nós temos as. As é um artigo, certo? Mas é um artigo definido ou é um artigo indefinido? Definido. O, definido. Aqui está no plural. As. Viram os. Os quem? Os carros. Carros é um substantivo que está no plural. Então, antes do substantivo, nós temos o artigo. Aqui no caso de os, é um artigo definido. Um artigo que está no plural, certo? Vamos ler a letra D? As ondas faziam o navio balançar. Aqui nós temos uma frase. Ondas é um substantivo, certo? Por quê, professora? Porque é um nome. Onda chama onda. Se nomeia, é um substantivo. Mas antes dos substantivos, pessoal, o que nós temos? Nós temos os artigos. Artigos é um artigo definido ou é um artigo indefinido? Quando eu uso as, é um artigo definido e ele está no plural, certinho? E tem outro artigo aqui? Temos a palavra o navio. Navio é um substantivo. O artigo. Um artigo definido. Letra E. A televisão quebrou mais uma vez. O substantivo da frase é televisão. O que vem antes da palavra televisão? O artigo. O artigo a. A é um artigo que está no feminino e que está no singular. É a televisão. Ele é definido ou indefinido? Definido. Espero que tenham entendido. Agora é com vocês. Treinem muito, estude muito, leiam bastante. E aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!